Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. São 7h06. Candidato a governador com o apoio do ex-governador Camilo Santana e do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, Eumano de Freitas, natural de Baturité, é filho do agricultor Francisco Feitosa da Costa e da professora Elma de Freitas da Costa. Eumano é formado no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. Tem 50 anos de idade, é casado e marcou a trajetória profissional como advogado nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, na Rede Nacional de Advogados Populares e no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com atuação voltada à defesa dos mais pobres. Na área política, Eumano coordenou na gestão da então prefeita Luiziane Lins o orçamento participativo e foi secretário de Educação do município de Fortaleza. O desempenho como secretário de Educação o levou em 2012 a concorrer à prefeitura da capital, quando recebeu, no segundo turno, contra o então prefeito eleito Roberto Cláudio, 576.435 votos, 46,98% dos votos apurados. Em 2014, Eumano foi eleito para o primeiro mandato de deputado estadual e, em 2018, reeleito à Assembleia Legislativa. Quando se preparava para concorrer ao terceiro mandato, Eumano de Freitas foi chamado pelo ex-governador Camilo Santana e pelo presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva para um novo desafio: concorrer ao governo do Ceará. E hoje, no jornal Alerta Geral, o candidato a governador da coligação Ceará cada vez mais forte, Eumano de Freitas. Já estamos aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral com a presença do candidato da coligação Ceará cada vez mais forte, Eumano de Freitas, que disputa o governo do estado. Candidato Eumano de Freitas, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Muito bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas que nos acompanham. Muito bom dia, Beto. Nós estamos aqui com muita alegria à disposição para dialogar com o nosso povo, com as nossas ideias, propostas, nossa história. E muito obrigado pela possibilidade de estarmos aqui. A entrevista com o candidato Eumano de Freitas está sendo veiculada no Jornal Alerta Geral, que é gerado pela rádio FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, e neste momento com transmissão para mais de 20 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Neste currículo, lido pelo Marcos Furlan, candidato Eumano de Freitas, é feita essa referência ao apoio, à articulação do ex-governador Camilo Santana, do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Qual o significado para o senhor ter Camilo Santana como apoiador, como aliado, e também o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva? Primeiro, muito orgulho, muita honra de poder caminhar ao lado do presidente Lula. Eu me filiei ao PT em 1989 e eu estou nessa caminhada desde os 16 anos de idade, sempre no PT, sempre com o Lula, porque nós temos um projeto em comum, um projeto de buscar desenvolver o país, incluindo as pessoas, tendo atenção às pessoas mais humildes, para poder gerar emprego no Brasil, distribuir renda, fazer o país crescer, modernizar o país. E eu tenho a impressão que nós temos hoje uma clareza muito grande de quão importante foi ter esse homem na presidência do Brasil. O país cresceu, o país foi respeitado lá fora, nós vimos as pessoas melhorarem de vida, reformarem sua casa, mobiliarem sua casa, os estados crescerem, as prefeituras serem recebidas independente de partido, havia recursos dos ministérios e quem tinha projeto do governo ou de prefeitura apresentava. Então nós tivemos melhoria na área da educação pública, na área da saúde. Nós pudemos, portanto, ter um país em que as pessoas tinham oportunidades. E não é que a gente resolveu tudo, evidentemente, mas ter oportunidade para quem tem um sonho de realizar é algo fundamental do nosso projeto. E é isso que me orgulha muito, de estar ao lado desse homem, que depois de tanta perseguição, nós ficamos sempre ao lado dele, se descobriu, graças a Deus, a perseguição que ele passava, recuperou os direitos políticos, e eu fico muito energizado, porque eu estive no lançamento da sua pré-candidatura e vi um homem de 76 anos, depois de perder a esposa, perder neto, perder irmão, tá firme, com energia, querendo rodar e já andando o país inteiro, dialogando com as pessoas e sendo essa luz de esperança.
de que o país vai voltar a sorrir, voltar a ter oportunidade para as pessoas. E nós estamos muito animados. E eu tenho aqui uns dados que nós temos no Ceará. Se depender do cearense, eu tenho a impressão que o Lula será eleito no primeiro turno. Mas nós temos humildade para entender que a eleição é dura, ela é difícil, né? Os outros candidatos também têm sua força e nós temos que respeitar a vontade popular. Mas com muita humildade, com muita energia, e conversar com cada cidadão e cidadã, aqueles que vivenciaram o governo do Lula, para poder discutir como foi tão positivo para o povo esse presidente. E da mesma forma, eu tenho o orgulho de ter o governador Camilo, porque nós tivemos 7 anos e meio, eu me elegi deputado, junto com o governador Camilo, para governador, e eu presenciei de perto o que foi as primeiras medidas do governador Camilo, de poder aprofundar o ajuste de contas que já precisava fazer no Ceará, para depois nós termos o estado com maior investimento público do país. Nós temos mais ou menos 11%, 12% de investimento da nossa receita corrente líquida. E para o cidadão que está nos acompanhando, o que aqui significa? Significa que o Estado é bem gerido financeiramente para fazer as estradas que foram feitas, para fazer o Hospital do Vale de Jaguaribe, que está inaugurado, para fazer escola em tempo integral. Dá muito orgulho eu poder dizer que depois o governador Camilo sai do governo e de 100 escolas do Estado, 60 são em tempo integral. E nós já temos o recurso, e eu vou fazer, nós reservamos 1.270 bilhões dos precatórios do Fundef. Esse recurso está reservado e eu votei e defendi isso para garantir que todas as escolas do estado do Ceará de ensino médio sejam em tempo integral. Você tem uma meta já para universalizar essas escolas em tempo integral? Até o final do governo. E o recurso está garantido e eu quero, evidentemente, com o presidente Lula, avançar para um prazo mais curto. É muito importante no nosso estado colocarmos todos os nossos jovens na escola em tempo integral. E nós somos o único estado que garantimos tablet para todos os alunos da rede de ensino, com chip e conexão de internet. E agora é uma política permanente. No meu governo, o jovem que entrar no primeiro ano do ensino médio, ele se matricula e ele recebe um tablet para ele ter essa possibilidade tecnológica, porque os empregos que nós queremos criar no Ceará e a nova economia que nós estamos criando no Ceará, ela pressupõe uma economia do conhecimento. As pessoas têm que ter uma boa formação educacional. Por isso, a escola de tempo integral também é muito importante para a formação do cidadão, para ele ter cultura, mas é muito importante também para ele acessar os melhores empregos. Então, está ao lado de um governador com o histórico do governador Camilo, de humildade, de dialogar, sentar com o prefeito da capital, mas sentar com o prefeito da menor cidade do estado, entendendo que ali mora um cearense como outro, que também deve ter a mesma prioridade. O cidadão cearense ou a cidadã do município menor, ele é tão cidadão cearense como o cidadão de Fortaleza. Portanto, os dois têm que ter absoluta prioridade. Nós estamos aqui na entrevista com o candidato da coligação Ceará cada vez mais forte ao governo do estado, Eumano de Freitas. A entrevista vai ser dividida em 4 blocos. Neste primeiro bloco, nós já iremos para o primeiro intervalo e voltaremos daqui a pouco para conversar com o Eumano de Freitas sobre projetos na área da educação, da infraestrutura turística, da infraestrutura rodoviária, sobre a economia, que ele abordou essa questão do novo cenário de empregos a partir dessa preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente volta aqui no Jornal Alerta Geral, nesta conversa com o candidato Eumano de Freitas.